Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos falar sobre algumas raízes perigosas que podem assolar o nosso coração, principalmente em tempos difíceis, em tempos complicados, como esse tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo em meio a uma pandemia, temos que tomar os devidos cuidados, precisamos ser prudentes, sábios, sóbrios, mas que o nosso coração se encha de fé, de graça, de gratidão, de alegria e ao mesmo tempo possamos desfrutar o melhor de Deus nessa terra. Por mais que lá fora esteja tempestuoso, esteja uma tormenta terrível, uma tempestade extraordinária, temos que ter a sabedoria de Deus, o entendimento do alto, o discernimento espiritual e que no nosso coração haja calmaria, haja paz de espírito. E a palavra que eu trago para vocês está lá em Romanos 8, de 14 a 18. A Bíblia diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque vocês não receberam espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, aqui temor é medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba Pai. Abba Pai é uma expressão aramaica que significa paizinho, pai amoroso. O mesmo Espírito, no versículo 16, diz, testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, diz Paulo, somos logo herdeiros de Deus, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o medo como uma raiz perigosa que brota no nosso coração. Como é que funciona essa questão da raiz do medo? Nós vimos aqui em Romanos 8, onde fala aqui principalmente de medo, no versículo 15, porque nós não recebemos o espírito de escravidão, o medo escraviza, para outra vez estardes em temor. Ou seja, antes de Deus nós vivíamos em temor, em medo, assombração, ansiedade, agoniação, mas agora, diz a Bíblia, recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba Pai. Ou seja, somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, temos que andar em prudência, sabedoria, graça, sim. Mas nós não precisamos estar em escravidão, não precisamos estar como outrora vivíamos, debaixo do medo, subjugados pelo medo, o medo paralisante, o medo destruidor, o medo assolador. Pelo contrário, nós podemos clamar ao nosso Abba, ao nosso Paizinho Celestial, ao nosso Deus maravilhoso, para que proteja não somente nós, mas os nossos entes queridos, familiares, a nossa casa, e porque o Espírito Santo vai testificar no nosso coração, no nosso espírito, de que nós somos filhos de Deus. Mas qual é a questão do medo como escravidão? Então a Bíblia coloca o medo como algo paralisante, algo escravizador. O medo como escravidão. Você precisa entender, querido, que o medo, a escravidão do medo acaba gerando uma série de anomalias no nosso coração. Ou seja, ela pode gerar legalismo, que é aquela tendência humana de querer tudo transformar ferro e fogo, olhar para o outro com crítica. Legalismo é aquela pessoa que impõe sobre o outro um jugo demasiado e pega leve consigo mesmo. Acaba gerando também, o medo pode trazer depressão, o medo pode trazer servidão, manipulação e controle por parte de outros externamente a nós. Então o medo é perturbador, o medo é escravizador, por isso nós não precisamos viver debaixo desse jugo, desse peso. O medo é inimigo da verdadeira liberdade, é o que diz Paulo lá em 2 Coríntios 3,17. Lembre-se, o medo é inimigo da verdadeira liberdade. A escravidão acaba nos atrapalhando de desfrutarmos a graça, a alegria, as bênçãos do Senhor, a filiação divina, o fato de nós sermos filhos de Deus. Muitas vezes parece que nós esquecemos disso. O medo também escraviza com aflição,
ou seja, traz aflição, traz tormento, traz pavores aos corações das pessoas. E geralmente o cativo acaba adotando na sua mente, no seu coração, uma mentalidade de vítima, o que é errado. Nós não podemos ter uma mentalidade de vítima, ou o que os especialistas chamam de autopiedade, espírito de comiseração, complexo de inferioridade. Preste atenção no que a Bíblia diz lá em Jó 3:25. Nós não podemos abrigar o medo no nosso coração. A Bíblia diz: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Se nós alimentarmos o medo no nosso coração, aquilo que nós alimentamos vai vir sobre nós. Aquilo que receiamos acontece na nossa vida, é o que diz Jó 3:25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Então tudo que o inimigo quer é isso. Ele quer produzir a falta de fé no seu coração. O medo abre portas para a ação do inimigo no nosso coração. E essa mentalidade medrosa pode começar desde a fase tenra, ali na infância, e pode, se nós não cuidarmos, se perpetuar ao longo dos anos, crescendo então com o tempo. As crianças, por exemplo, se tornam presas potenciais dos enganos. Por isso nós precisamos ser adultos, por isso nós precisamos ser maduros nesse momento que estamos vivendo. O medo mexe com as emoções, que se nós não cuidarmos podem assumir o controle da nossa vida, o comando da nossa vida. E nós cristãos, nós não somos aqueles que vivem debaixo das emoções, governados pelos sentimentos, pelas emoções. Pelo contrário, nós cristãos somos guiados por princípios, somos direcionados pelo Espírito Santo e somos guiados pela palavra de Deus. Quando você se deixa assolar pelo medo, esse tipo de pessoa passa a reagir com medo em meio a toda e qualquer circunstância. Ele perde a sobriedade, perde o entendimento, o discernimento, e o medo acaba exercendo uma maior influência, principalmente nas áreas de fraqueza que você tem. Por isso que o inimigo quer gerar tanto medo no coração das pessoas. Foram episódios, às vezes, da sua vida que deixaram feridas profundas dentro da sua alma, dentro do seu coração, e através delas, Satanás tenta perpetuar o medo na nossa vida. Às vezes, o medo também pode ser resultado de ameaças verbais que os pais, por exemplo, jogam sobre os filhos ou sobre outras pessoas. Como é que funciona essa questão? O inimigo, ele tenta estabelecer dentro da nossa mente o que a Bíblia chama de fortalezas mentais ou sofismas. Na verdade, as fortalezas mentais são formadas por emaranhados de sofismas. E o que é um sofisma? Um sofisma é um engano com aparência de verdade. Quando vários sofismas se juntam, se formam uma espécie de teia de aranha na nossa mente, se estabelece na mente das pessoas as fortalezas mentais, impedindo que essas pessoas desenvolvam uma vida afetiva saudável, se sintam amadas, se sintam valorizadas, se sintam dignas. E principalmente, por que Satanás quer lançar essas fortalezas mentais através dos sofismas, que são enganos com aparência de verdade? É porque ele quer bloquear o fluir da graça de Deus, o amor de Deus nos nossos corações, nos atrapalhando com relação a nós mesmos e no desenvolvimento do nosso amor com relação às pessoas. Então, o espírito de medo é uma fortaleza mental na nossa mente. São mentiras proferidas por espíritos enganadores na mente e no coração daqueles que se abrem a elas. Então, a princípio, o medo parece até lógico e justo, mas na verdade é um engano tomado como verdade. Elas formam raízes até dentro do nosso inconsciente ou subconsciente, alterando o nosso modus operandi, o nosso modus de pensar também e de agir. Então, concordar com esse espírito enganador é tornar-se seu cativo, tornar-se seu prisioneiro. Aceitar essas mentiras acaba gerando no nosso coração sentimento de insegurança, sentimento de insignificância, sentimento de rejeição com relação a Deus ou principalmente com relação às pessoas. Nós começamos a duvidar desse Pai Celestial amoroso
E é tudo que o diabo quer, que você não se sinta mais filho de Deus, que você se sinta vulnerável, né? Que você se sinta perseguido, ali assolado entre essas fortalezas mentais e sofismo. E aí surge a ansiedade, as fobias, o estresse, a depressão, tudo isso que nós vemos na nossa sociedade nos dias de hoje. Provérbios 12, 25, a Bíblia diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. E eu estou aqui para lançar uma palavra de Deus para o seu coração. Vou repetir: todos nós que somos nascidos de novo, somos guiados pelo Espírito de Deus. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque nós não recebemos, querido, o espírito de escravidão. E a escravidão aqui é o medo. Para vivermos outra vez debaixo do temor, do medo. Mas recebemos o espírito de adoção, de filhos, pelo qual nós clamamos Abba Pai. E o nosso Pai amoroso, celestial, vai cuidar de nós. O mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, você pode ver no versículo 16 de Romanos, capítulo 8, testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, somos amados, somos acolhidos, somos aceitos na família de Deus. E se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, e nós estamos vivendo esses momentos de sofrimento, de dor, de angústia, de se enclausurar dentro das casas, de se abrigarmos dentro das casas, se com Ele sofremos ou padecermos, também com Ele seremos glorificados. Que a glória de Deus venha sobre a sua vida, sua casa, sua família. E ele termina assim de maneira extraordinária, versículo 18 desse trecho que eu estou lendo: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de nos ser revelada. A glória de Deus há de ser revelada. O céu, né, está nos aguardando. O arrebatamento da igreja está chegando. Prepara-te para encontrares com Deus. Põe a tua casa em ordem. Coloca a sua vida em ordem. Tudo isso que está acontecendo é para gerar quebrantamento, humildade, reconhecimento de falhas, consertos com Deus, reavivamento entre os seres humanos, reconexão com o céu, realinhamento do nosso coração com o coração de Deus, reflexão sobre a nossa vida e que estilo de vida nós estamos vivendo, o estilo de vida do mundo ou o estilo de vida de Jesus, o estilo de vida da desobediência, da rebeldia, vivendo como se Deus não existisse, ou o estilo de vida da obediência, da submissão a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, diz a Bíblia, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então saiba que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. A glória de Deus quer vir sobre você. Daí a importância dessa palavra. Essa palavra é revelação e reconhecimento. Você precisa reconhecer o medo como uma raiz perigosa no seu coração. Você precisa entender, através da revelação da palavra, que esse espírito age por detrás de nós, tentando de alguma maneira afetar e destruir ou corromper o nosso coração e a nossa vida. Reconheça o engano na sua vida, reconheça a mentira, ela precisa ser despida diante de você, diante do seu coração. Receba a cura de Deus, receba a libertação agora, receba a proteção do Altíssimo sobre a tua vida. E eu quero terminar com 1 João 4,18. A Bíblia Sagrada diz: no amor não existe medo, e Deus te ama. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Lembre-se disso, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Deus quer criar raízes profundas dentro da sua vida interior. Deus quer criar raízes profundas no seu coração e na sua vida. O discípulo de Cristo, ele é radical. O discípulo de Cristo, radical não por ser desequilibrado, mas por ter raízes profundas. A palavra radical significa aquele que tem raízes profundas. Se queremos ser árvores frondosas de Deus, precisamos ter raízes profundas no amor de Deus. Sermos aperfeiçoados nesse amor. Não deixarmos que o medo produza tormento na nossa vida, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Que o amor de Deus invada a sua alma, que o amor de Deus invada o seu coração, a sua vida, restaurando você em todas as coisas, gerando uma fé confiante, uma fé corajosa, uma fé ousada, uma fé perseverante no Senhor. E que Deus te capacite a vivenciar esses dias difíceis. Sede sóbrios, vigilantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque Deus está conosco. Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio em tempo presente, em dias de angústia, em dias de dificuldade. Que Deus te abençoe, abençoe você, a tua casa, a tua família, que a glória de Deus venha sobre você. Lembre-se, tome cuidado com essa raiz perigosa que pode brotar no nosso coração. O medo, aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Mas no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo, que saia fora todo espírito de medo sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua família. E que haja bênção, a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser assistir os nossos cultos online, entre no nosso site www.betelonline.com.br. Todos os dias nós temos programação ali para você. Se você quer ofertar também na Igreja Batista Betel, você tem como fazer isso através das redes sociais. Nós temos um link ali, quer ofertar, e você pode ofertar através de boleto, cartão de crédito, depósito bancário, transferência bancária. Semeie no reino de Deus, cresça e floresça no Senhor. Lembre-se, aquele que semeia com alegria, Deus derrama ricas bênçãos, abundância e prosperidade sobre eles. E também assista às nossas ministrações. Nós temos a maioria das nossas ministrações já estão disponíveis no site da Betel. Você clica lá, ouvir, culto ao vivo e pregações. Daí você clica lá, pregações nossa que já aconteceram. De um lado tem culto ao vivo, do outro lado as pregações que já aconteceram. Você clica lá, tem todos os nossos preletores, os convidados também, e uma série de pregações e mensagens que podem abençoar a sua vida e o seu coração nesse tempo que, como nunca, nós temos tempo para buscarmos a Deus, buscarmos a sua presença, a sua graça e a sua glória. Que a bênção do Senhor venha sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor, aqueles que me ouvem, sejam tocados pelo Teu Espírito, Pai, que a Tua palavra penetre nas recâmaras mais tremendas, mais profundas da sua alma e do seu coração. Que a glória do Senhor venha sobre eles, que sejam consertadas todas as coisas nas suas vidas, que andem em consagração, santificação e honra diante do Senhor. Pai, que o Senhor os proteja, os livre de todo mal, que os anjos do Senhor acampem ao redor daqueles que te temem e os livre de todo mal. Que a glória e a graça do Senhor, que haja um muro de fogo, uma muralha de fogo, a proteção dos anjos do Senhor ao redor dos crentes, dos filhos de Deus, daqueles que nos ouvem, daqueles que se abrem para Deus, para o Evangelho, para a palavra de Deus. Sejam tocados, abençoados, protegidos e guardados pelos anjos poderosos do Senhor, em nome de Jesus. Que praga nenhuma, nem peste nenhuma se aproximem, chegue à nossa tenda, mas sejamos guardados no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nós vamos descansar em nome de Jesus. Amém. Abençoa cada vida, cada família, cada pessoa. É o que eu te peço de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém.